Vocês viram lá que na túnica média a gente tem a camada de músculo liso, tá? Tanto nas veias quanto nas artérias, e a artéria tem muito mais. E a gente viu que esse músculo liso, ele se contrai, como todos os outros músculos, né? Uma célula que ela se contrai, é uma função da célula muscular. Então, esse músculo, ele além dele ser autônomo, né? Ele contrai autonomicamente, de forma involuntária. Ele é especializado. O tipo de contração dele é um pouco diferente daquela que nós aprendemos no músculo esquelético. Ele tem peculiaridades, tá? Então, eu separo aqui essa figura aqui que eu gosto, que é do livro de bioquímica, o livro do Lenin. Ele explica bem aqui as nuances da contração muscular do músculo liso, tá? Contração muscular do músculo liso. O que a gente pode perceber aqui? Assim como no músculo esquelético, a contração muscular do músculo liso, ela precisa de cálcio. Só que ela precisa de muito mais cálcio que numa contração de músculo esquelético. Principalmente esse cálcio, ele vem do mesmo retículo sarcoplasmático que libera cálcio no interior da célula no músculo esquelético. Esse cálcio também ele entra através da membrana celular do músculo liso. Esse cálcio, então, ao invés dele se ligar à troponina, vocês lembram? Lá, que faz parte da actina, do complexo de actina, ao invés dele se ligar à troponina C, que é mais especificamente, no músculo liso, ele vai se ligar a uma outra molécula chamada calmodulina, essa CAM aqui, ó, tá vendo? Esse cálcio, então, ele vai ser endereçado ao interior da célula. Ele vai se ligar à calmodulina, que está aqui, ó, no pescoço, na cadeia, a gente chama de cadeia leve de miosina. Essa aqui é uma miosina, tá, gente? É a mesma miosina, né, mesmo parecida com o que vocês viram no músculo esquelético, e ela que vai fazer aquele movimento, né, de ponte cruzada, então, para você gerar a contração muscular. Então, essa calmodulina, ela que fica presa aqui na cadeia leve de miosina, quando ela recebe o cálcio, ela faz uma fosforilação aqui, que é um evento bioquímico. Isso faz com que haja essa quebra de ATP, né, essa hidrólise de ATP, então essas cabeças se movimentam. Então, diferente da fibra muscular esquelética, que esse cálcio vai se ligar à troponina, aqui vai se ligar à cadeia leve de miosina, a calmodulina. Isso vai permitir, então, que a gente faça a contração do músculo liso. Ok? Bom, então vamos falar de alguns parâmetros fisiológicos cardiovasculares, que a gente pode chamar também de parâmetros hemodinâmicos, que são importantes na clínica. Por exemplo, na clínica ou então diversos campos da fisiologia cardiovascular, como por exemplo no esporte também. Bom, então eu separei os principais, que eu julgo seriam os principais para a gente entender aqui na nossa aula, mas tem diversos outros. Por exemplo, a gente tem a frequência cardíaca, que é um dos principais, aquela que a gente monitora, faz os monitores de frequência cardíaca para fazer atividade física, o que a gente pode aferir também, tá? No nosso pulso, punho, articulação, pulso, é o que a gente sente aqui pulsar, tá? No nosso vaso, ou então aqui na nossa carótida também, tá? Então, isso é o batimento. Isso é o batimento que a gente pode aferir aqui. Como é que a gente conta esse batimento? Forma mais adequada, em 60 segundos, você contar quantas batidas você sentiu aqui no seu dedo, tá? Ou no pulso, ou que é na altura do punho, ou na carótida. E ali você vai ter quantos batimentos você tem por minuto. Então, essa variável aqui, a grandeza dela em batimento por minuto, na ordem de batimento por minuto, tá? Quantas batidas o coração dá por minuto. Débito cardíaco é a quantidade que sai de sangue, tá? Por minuto do coração. Então, quantidade de vezes que a quantidade de sangue por um minuto que saiu do coração, né? Por todos esses batimentos, em litro, né? Por tempo, por minuto, é o débito cardíaco. Volume sistólico é o volume de sangue que sai a cada sístole, tá? Cada sístole, pum. Quanto de sangue sai? É dado em litros. E o retorno veloso é a quantidade de sangue que retorna até o átrio direito.
ok? Através de que veias? As veias cavas, tá? Superior e inferior. Essas são, gente, as principais variáveis, mas temos muitas outras. Por exemplo, a pressão arterial também é um parâmetro hemodinâmico. Então, eu separei aqui as principais para vocês, tá? Bom, falando do sangue agora. O nosso sangue, gente, ele é rico em diversos nutrientes, proteínas, lipídios, líquido, células. Bom, e quando a gente quer analisar, fazer um exame de sangue, a primeira coisa que faz é a gente tirar o nosso sangue e botar num tubo. Esse tubo, então, ele é centrifugado. Quando a gente centrifuga o tubo, acontece isso aqui, ó. Ele separa em fases. E a gente vê normalmente isso. Quem trabalha com análise clínica aí vai perceber que o tubo fica assim. Eu tenho uma fase mais amarelada, eu tenho uma fase no meio mais fininha, esbranquiçada, e eu tenho aquela parte mais vermelha, mais depositada ao fundo do tubo. Por quê? Isso aqui ele separa por densidade. As coisas que são mais densas, eles são mais pesadas, vão precipitar primeiro lá no fundo do tubo. Então, o que significa essas partes aqui? Essa parte aqui, mais amarelinha, mais líquida, é o plasma sanguíneo. Essa parte mais branca aqui ao meio, ela é chamada de glóbulos brancos, tá? Composto por leucócitos e plaquetas. E essa fase vermelha são os glóbulos vermelhos, tá? Compostos por eritrócitos. Bom, o que tem de diferente nessas fases? Chamando lá o plasma, que é a fase mais aquosa, mais líquida do sangue, essa parte mais amarelinha, a gente tem diversas proteínas, como proteínas do fibrinogênio, protrombina, glutinina, que são proteínas importantíssimas. Então, dentro desse centrifugado, nesse tubo, a gente tem no plasma compostos, nessa fase mais aquosa, né, mais rala do sangue, digamos assim, de forma grosseira, nós temos proteínas importantíssimas, tipo globulina, fibrinogênio, protrombina, que são proteínas importantíssimas no processo de coagulação sanguínea. Temos o colesterol e triglicerídeos, lipídios, no caso, tá? Que são sempre ligados também a proteínas, tipo LDL, HDL. Temos glicose, muita glicose, porque a gente precisa ter os níveis de glicose mantidos, como vocês sabem, a nossa glicemia preservada, para o nosso organismo funcionar de forma adequada. E tem outras substâncias, tipo hormônios circulantes, várias enzimas, anticorpos. Já nos elementos figurados, que naquela fase branca e vermelha, que é a parte mais densa, mais sólida do sangue, nós temos células. Células como na parte branca, né, os glóbulos brancos, leucócitos e plaquetas, e na parte mais avermelhada, os eritrócitos. Tá? Vamos ver, gente. Então, cada uma dessas partes. Os leucócitos, que são essas fases, que é essa fase branca aqui, é composto por glóbulos brancos, tá? Melhor, os glóbulos brancos é composto por leucócitos e plaquetas. Vamos falar primeiro dos leucócitos. Os leucócitos podem ser divididos em diversos tipos, tá? Aqui, ó, entre A e E aqui estão listados. Eles são células especializadas na defesa, de produzir defesas contra, por exemplo, patógenos, contra micróbios, bactérias, vírus, fungos, vermes. Então, ele é especializado nesse tipo de defesa. Temos, nessa mesma fase branca, os glóbulos brancos, temos as plaquetas, que participam do processo de coagulação sanguínea junto com aquelas outras proteínas que são importantes para fazer essa cascata de coagulação sanguínea, tá? Quando a gente tem plaqueta muito baixa, o grande problema é a gente ficar passível a hemorragias. Ao nosso sangue, por exemplo, a gente se cortar e a gente não conseguir fazer coagular o nosso sangue para estancar esse sangue se esvair e a gente entrar em choque hipovolêmico. Ok? Bom, nessa última fase aqui, que é a fase vermelha, a gente tem os glóbulos vermelhos, que tem essa coloração por quê? Por causa da hemoglobina, aquela proteína que faz a carreia ao oxigênio, que dá essa coloração vermelha.
essas células elas têm esse formato aqui discoide, né? Elas são produzidas no interior do osso, na medula óssea, ok? E aqui estão os níveis de normalidade entre homens e mulheres, na escala de milhão, tá? 4,2 a 6 milhões por milímetros cúbicos para homens e um pouco menos para as mulheres. Bom, e a tipagem sanguínea? Professor, quando a gente faz o exame de sangue, como a gente determina, então, nossa tipagem sanguínea? A gente tem principalmente dois fatores, tá? Primeiro é o fator RH, que diz se a gente é positivo ou negativo. Esse fator foi interessante lá na década de 40, né? Em 1940, um pesquisador austríaco, ele, através do sangue de macaco, esse macaco aqui, o macaco rhesus, ele conseguiu determinar esse fator. Esse fator é um antígeno, um anticorpo que é muito presente nesses macacos, no sangue desses macacos rhesus. Ele pegou esse sangue, então misturou com o coelho e viu que esse sangue ele se aglutinava, né? Ele formava grumos. E essa aglutinação, então, era porque o do coelho não tinha esses antígenos, porém reconhecia esse do macaco. Então, ele misturou também com o dos humanos e viu que em 85% dos humanos, quando ele misturava o do macaco rhesus, havia essa aglutinação, em 15% não. Então, quando há essa aglutinação com esse fator RH de rhesus, tá? Fator rhesus, quando há essa aglutinação, então a gente chama de positivo. Quando não há, negativo. Então, a minoria da população, no caso, não tem esse fator, tá? Esse fator RH. Já no sistema AB0, que a gente chama de O, positivo ou negativo, mas teoricamente tinha que ser zero, porque significa ausência, é o seguinte, gente. Nós temos lá, tá? Os nossos eritrócitos, as células sanguíneas, e na superfície dele, ele tem proteínas que reconhecem anticorpos. Por exemplo, quando a gente tem a proteína A, ela só pode ser reconhecida pelo anticorpo A. Então, o anticorpo é altamente específico daquele epítopo dele, daquela proteína de membrana dele. Então, o que acontece se o anticorpo ele ligar e reconhecer uma proteína que está na membrana da minha célula sanguínea? Ele pode se ligar e romper essa membrana e matar essa célula. Então, quem tem o reconhecimento desse anticorpo A, ele não tem esse anticorpo. Então, ele produz anticorpo B, para justamente esse anticorpo B não necessariamente atacar essa célula. Então, ele tem essas proteínas A, mas ele tem o anticorpo B. Então, ele é do grupo A. De forma contrária, o grupo B, ele possui essas proteínas B na sua membrana celular, só que só possui o anticorpo A. Já a pessoa que tem tanto a A e a B, ela não produz anticorpos nenhum, ela não possui anticorpos nenhum. Porque qualquer um dos dois poderia atacar essa célula e matar elas. Já o grupo 0, ou então que a gente comumente chama de O, ele não tem nenhuma dessas proteínas na superfície dele. Então, o 0, que a gente chama de O, que devia ser 0, é por isso, por ele não ter essas proteínas de reconhecimento. Então, ele tem tanto A e tanto B. Tá? Anticorpo, então, é do grupo O, do grupo 0. Aí vocês já estar concluindo por que tem que ser específico a doação de sangue. Pô, se esse cara aqui, né, que tem só a proteína A, ele receber sangue que tem anticorpos A, esse anticorpo ele vai atacar essa célula e vai matar ela, eu vou ter um problema. Isso acontecia muito em soldados lá na época da guerra, que recebiam transfusão de sangue e pioravam. Ao invés de melhorar, porque o soldado tinha perdido muito sangue na batalha, ao invés de ele melhorar, ele piorava. Então, os médicos e pesquisadores começaram a achar que tinha alguma coisa no sangue. E era isso. Cada pessoa tem especificamente o seu fator RH, o seu fator ABO. Ok? E a gente então tem uma escala
de o O ser, principalmente o O negativo, ser um grande doador, tá? Mas só que um receptor muito pobre, então só pode receber apenas do O positivo. E temos o AB positivo como um dos grandes doadores, tá? Podendo ser doado para grandes tipos. Lá no Hemorrhea, nos grandes centros de banco de sangue, isso aqui é totalmente informatizado e de forma que os estoques sanguíneos sejam regulados, altamente regulados. E a gente tem muita carência, gente. E eu falo isso, que eu sou doador, né? Há alguns anos eu já sou doador. E a gente tem muita carência, ainda mais nesse período de pandemia, a gente está com muita carência de sangue. Pessoas têm diversas, não só os acidentados, mas como diversas enfermidades que necessitam de constantes transfusões sanguíneas. Então, quem puder doar, gente, já é uma campanha aqui na nossa aula de fisiologia. Ok? Então, fazendo um resumo aqui, a gente tem como doenças cardiovasculares que eu posso citar, a gente tem um dos grandes, os campeões aqui nas doenças cardiovasculares, que são os infartos do miocárdio, tá? Que é ocasionado geralmente pela obstruções das artérias coronarianas que irrigam lá o músculo cardíaco, o miocárdio. Isso faz com que, essa obstrução faz com que falte oxigênio e leve a célula a uma hipóxia e uma morte celular, né? Uma necrose. A gente tem a aterosclerose, que já é uma doença vascular, que é um enrijecimento das paredes das artérias, né, onde se deposita colesterol e cálcio, então forma aquela placa. Isso impede que os vasos façam as contrações, então atrapalha a função dele, e também impede o fluxo sanguíneo a partir do momento que essa aterosclerose ela vai se aumentando até obstruir a luz do vaso, né? Temos a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão que o sangue faz nas paredes das artérias, né? Isso acima lá de 140/90, a pessoa já é considerada hipertensa, aí tem graus para isso. Nós temos a anemia, que é uma doença do sangue, ausência ou diminuição, ausência não, né? Diminuição, redução significativa dos glóbulos vermelhos, e faz com que a gente não oxigene e diversas funções do organismo todo fique atrapalhada por diversos fatores, algumas enfermidades, e por uma má alimentação, por exemplo, de deficiência de ferro, né, na dieta. Bom, a gente tem diversos fatores de riscos que podem ocasionar isso aqui, que é o colesterol elevado, a pressão elevada, obesidade, sedentarismo, fumo, diabetes não cuidada, predisposição genética e idade. A gente pode prevenir isso de várias formas? Sim. Como é que a gente pode prevenir isso? Uma dieta regular, regrada, uma vida saudável, com hábitos não sedentários, diminuir ou consumir pouco aquelas comidas gordurosas com excesso de carboidrato, com excesso de sódio principalmente, tá? Sono, manter o peso corporal, não fumar. Então são todas essas coisas que acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que assistem essa aula, que são da saúde, já tem em mente, né, gente? Para a próxima aula nós vamos ver o sistema respiratório, tá? E também na próxima aula a gente vai conversar, eu vou dizer para vocês como é que vai ser a avaliação da nossa NPC baseado no sistema endócrino e reprodutor. Ok, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Se tiverem dúvidas, escrevam lá no Google Sala de Aula, que eu respondo vocês prontamente, tá, gente? Grande abraço. A atividade, fiquem de olho, não está aqui na aula, mas eu vou passar lá no Google Sala de Aula para vocês a atividade que eu quero para quarta-feira que vem, ok? Abraço.